Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estão me enxergando bem? Como está a iluminação? Como que tá, Felipe? Tá bom? Tá escuro? Tá... Ah, então beleza. Ótimo. Beleza, beleza. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós temos um convidado aqui, o Fred, que ele é arquiteto, designer de biojoias, artista na área da resina, e ele vai compartilhar hoje com a gente um pouquinho do trabalho dele, falar um pouquinho da resina, né, essa arte aí que tem nos encantado, essa arte maravilhosa que tem encantado aí muita gente. E ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, falar um pouquinho aí. Eu já vou chamar ele. Fred, se você já estiver por aí, dá um oi aí para mim, por gentileza. Oi, gente, boa noite. Quem está chegando agora? Só estou esperando o Fred entrar, para a gente já começar a nossa live, né? Na verdade, já começou. Ah, o Fred já entrou aqui. Oi, Fred. Já vou te chamar, tá? Fred, eu já mandei a solicitação aí para você. Olá, boa noite. Oi, Tudo bom? Fred. Tudo bom? Tudo jóia, tudo tranquilo. Que prazer ter você aqui comigo. Fiquei Obrigado. Eu que honrada. agradeço a oportunidade. É Né? uma honra ter você aqui, tá? Obrigado por você ter aceito o convite. Me dá só um minutinho, deixa eu cegar lá. Tá, ok. Você tá me ouvindo bem, Fred? Tô ouvindo, tá tranquilo. Ah, Tá? que legal. Gente, para quem não conhece o Fred, Fred é um arquiteto, designer de biojoias, é artista na área de resina, é um verdadeiro artista. Esse menino Obrigado. aí faz muita coisa bonita, muita coisa boa, e eu sou uma fã dele. Gosto demais do trabalho dele, sem falar de uma pessoa assim incrível, de uma humildade. Sempre que eu precisei dele, ele estava ali para me ajudar, né? A gente só se conhece pelas redes sociais, né, Fred? E isso é É muito verdade, gostoso, né? Então, verdade. Fred, agora, hoje, quanto tempo que você está na resina, Fred? Eu trabalho com resina tem 2 anos, né? Agora, em abril, completam 2 anos que eu efetivamente estou trabalhando. Antes de considerar como data vamos dizer assim, de início, né? Eu fiquei uns 4 meses estudando todo o processo de trabalho com resina, vendo o que podia ser feito, vendo como fazer, quais os materiais, onde eu compraria esses materiais, os equipamentos e tal. E aí eu fui me preparando, né? Fui adquirindo material, fui adquirindo o conhecimento, preparando um espaço aqui na minha casa para poder trabalhar com isso. E em abril eu abri a minha empresa, né? Que eu sou um microempreendedor. E a partir daí, então, comecei a produzir em escala para venda, né? Tá? Então, o meu princípio foi esse.
Mas eu já venho de uma base muito grande, porque minha formação é arquitetura. Então, eu trabalhei com projeto, com arquitetura durante 32 anos, né? Ou seja, saí da faculdade, montei um escritório, comecei a desenvolver projeto, fui trabalhar com obra, trabalhei com obra durante muito tempo, né? Meu currículo é bem extenso nessa área, em termos de projeto e obra. Você está me ouvindo bem? Está dando retorno? Daqui a alguns dias eu faço. Fred, está travando, eu não sei se é a minha internet, se é a sua. Como que o pessoal tá aí, tá ouvindo? É a minha ou do Fred que está travando, hein, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Fred? Que é a criação, né? Então, eu hoje trabalho basicamente com esse propósito, né? É um propósito criativo, exercer a minha criatividade, sim, na maior parte do tempo. Só um pouquinho, Fred, o que que é? Ah, é dele. O começo é mais ou menos esse, né? Que legal. O Fred realmente, eu já acompanhei alguns dos trabalhos do Fred aí. Gosto de sempre tá olhando, porque são peças assim inspiradoras mesmo, né? E a gente sabe que Obrigado. a gente precisa disso, né? A gente Com precisa certeza. O estar. trabalho da gente, ele é 100% inspiração, mas a inspiração ela só existe quando você tem uma carga de referências muito grande, né? Eu até nas minhas lives já tratei desse importante, né? Era muito importante enquanto arquiteto e é agora enquanto artista. Por quê? Porque a gente não cria nada novo, ninguém cria nada do nada. A gente cria as Verdade. coisas com base no nosso poder de observação e de absorção do conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir adquirir, mais ferramentas, a nossa biblioteca de referência, né, por isso que eu falo que são referências, ela se amplia. Então, frente a um determinado desafio, frente a um projeto, frente a um material X, você vai buscar lá no escaninho, né, seu escaninho mental, onde que você viu algo que poderia ser feito com aquele tipo de material que está ali na sua frente, né? Eu falo Sim. mental porque eu tenho o costume de guardar as coisas muito na cabeça. Mas isso pode ser um arquivo digital de imagens, pode ser um monte de coisa, entendeu? Que você consultando te abra novos horizontes, né? Por exemplo, recentemente eu comecei a trabalhar com vasos, gamelas de madeira, né? E eu cansei de passar nos lugares e ver esse material e olhar para ele e falar assim, pô, mas é abaulado, é inclinado, é vertical. Como é que eu posso fazer um trabalho com esse material que fique legal com resina, né? E uma colega nossa aí da área da resina me mandou umas fotos de um artista de São Paulo que ele faz exatamente isso. Ele trabalha vasos de madeira com resina. E com base no que eu vi, né, eu comecei a desenvolver os meus projetos. Então, um dos últimos vídeos que eu coloquei lá no meu perfil, eu até mostro, né? Eu comprei uma gamela grande, ela deve ter mais ou menos uns 50 centímetros de diâmetro e é alta. Então, o que que eu fiz? Eu cortei a gamela, tirei uma faixa dela de uns 5 centímetros de altura, onde eu vou fazer um trabalho de resina nessa parte. E a parte de 5 centímetros que eu tirei, eu vou fazer uma travessa, né? Então, assim, você começa a partir daí, né? De eu ter visto como o cara trabalhou, de ter entendido qual é o processo de trabalho que ele fez, de ter trabalhado isso aqui.
ter conseguido fazer a peça, você já começa a ver outras coisas, você já começa a evoluir, né? Então eu acho isso aí muito bacana, porque quando a gente tem esse lastro de referências, né? E eu aqui não me coloco assim como o sabedor de tudo, mas eu tenho uma experiência muito vasta por tudo que eu já fiz, né? Porque trabalhar com obra, por exemplo, eu fiz muitas obras residenciais. Então você pega um terreno que não tem nada, só tem mato, e você concretiza uma ideia, né? Que foi transformada em projeto, e ali você vai colocando as peças. Tem uma sequência de tarefas a serem executadas, você vai executando as tarefas uma atrás da outra, quando chega a determinado tempo, a casa está pronta, né? E aquilo que você idealizou está materializado ali. Então, desse trabalho macro, né, que é um trabalho grande, para você vir para o mesmo. Então, eu vou observando o que as pessoas vão fazendo e vou, primeiro, decifrando o processo. Depois, eu tento fazer aquele mesmo processo. Para, numa segunda etapa, eu já começar a fazer uma coisa que é minha. Né? Apesar de ter me inspirado no trabalho desse artista lá de São Paulo, minhas peças não têm nada a ver com a dele, porque não são copiadas, né? Entendeu? O É, material é diferente, o processo, a sim. concepção, é tudo totalmente diferente, né? Eu sempre O falo comentário isso. aqui que está entrando aí, tem bastante gente da resina aí que eu conheço, Que né? A legal. Priscila está aí, o Adriano, a Lu, né? Entre outros, né? Pessoas que a gente já convive há um tempo, troca ideias e tudo Legal, mais. gente. Obrigada aí. Boa tarde para todo mundo que está aqui participando com a gente. É gostoso você ouvir toda essa experiência aí. E eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, mas isso é dom? Eu tenho uma ideia de dom, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que primeiro, para você desenvolver um trabalho desse, primeiro você tem que querer, tem que haver esse desejo, né? Você tem que querer e aquilo que você falou aí. E depois é ir atrás de conhecimento, né? Porque sem o conhecimento a gente não faz nada, igual eu sempre falo. Para você fazer um arroz, gente, que seja a coisa mais simples, que, né? Às vezes tem pessoas também que não acham também tão simples assim, mas você também não precisa de uma técnica? Se você colocar Preciso, lá uma xícara de arroz e 10 de água, o que que vai virar? Se você não saber os minutos que tem que cozinhar, não tem tudo com isso? certeza. Então eu falo, né? Tem pessoas que elas foram agraciadas por Deus por ter esse dom. Eu não acho que eu tenho dom. Eu acho que eu tive uma influência da minha mãe desde pequena, né? Na minha casa eu sempre falei isso. A minha mãe era uma pessoa, né, é uma pessoa muito habilidosa, né? Hoje ela já não faz mais essas coisas, mas eu me criei vendo ela fazendo trabalhos manuais, fazendo muita coisa bonita, e foi uma influência para mim. Hoje eu não faço o que ela fazia, mas eu corri atrás né, de outras técnicas, coisas que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, né? A resina que eu conheci lá em 2017, não entendia direito, porque até 2017, eu não sei, né, eu sempre falo, eu não achei, eu não tinha achado um curso para mim fazer naquela época, né? Então eu ficava assistindo aqueles vídeos do pessoal lá de fora, da Rússia, os iraquianas, enfim, né? Então a gente não tinha ainda, né? Não sei se tinha, eu não achei, mas eu comecei a desenvolver isso, né? Por causa desses vídeos que eu fiquei assistindo e me interessei, né? Por causa disso. E aquilo que você falou, a gente se inspira num artista, mas os traços, a personalidade daquele trabalho é da gente. Por mais que você queira até copiar alguma coisa, mas aquele traço, aquela personalidade é sua, a identidade ali, né? É do seu trabalho. Cada um tem algo assim que está ali cravado em cada obra, né? É Então, isso que eu faz sempre toda a diferença, né? sim, Então, você está falando essa questão do talento, de eu não nasci com talento, essas coisas. Eu tenho um pensamento muito próprio nesse sentido, um de fundo religioso, mas eu não vou falar disso aqui porque não é muito o foco, né?
mas existe uma questão muito técnica, muito prática, tá? Eu até falo, as pessoas falam assim, ah, mas eu não sou criativa, ou o artista fala, você precisa ter criatividade. E aí a gente entra no rol. O que é ser criativo ou ter criatividade, né? Algumas pessoas são abençoadas nessa área artística, por quê? Porque desde criança, quando nasce e começa a se formar como uma pessoa, né, como um ser humano, ela convive num ambiente que é envolvido por arte, seja lá qual for, né? Tanto que é natural, você vê, por exemplo, o pai que é médico, o filho ser médico, os pais, né, que são médicos, os filhos querendo seguir a medicina, que são as referências que eles têm, né? É a Então, assim, influência, né, se que é acontece. influência. Então, se você vive É. num meio que te estimula para aquele determinado objetivo, né, para naquele caminho, você vai se desenvolver nisso. Porque essas referências que eu falo, que vêm do estudo, da observação, você vem fazendo isso inconscientemente, e é uma coisa tão natural que você, de repente, aprender a desenhar, aprender a pintar, é, é comum, é uma coisa assim, tranquila, você entendeu? Parece que, como se diz assim, nasceu sabendo. Na verdade, ela que essa criança, esse jovem, pudesse fazer esses trabalhos, né? Como também é, oferecendo a ele oportunidades, como cursos e outras coisas, né? Mas existem pessoas que nascem em lares que não têm essa veia artística, né? Que nunca teve oportunidade por diversos motivos. A gente não precisa entrar muito. Às vezes a pessoa, por uma questão de condição social, nunca pôde desenvolver o seu lado artístico e teve que trabalhar, teve que ir carpinar na roça e tudo mais. Então, assim, ou viveu numa casa em que os pais têm uma veia mais racional, né? Então nunca mexeu com arte propriamente dito, mas ela pode ser artista, ela pode desenvolver a criatividade? Pode. E uma coisa Com legal da certeza. resina é o seguinte, a resina ela exige de quem faz, de quem trabalha com ela, alguns pré-requisitos, que não são pré-requisitos desse tipo, né, de talento nem nada. Você precisa ter paciência, você precisa ter perseverança, precisa ter, como é que se diz? Fugiu a palavra agora. Paciência, perseverança, você tem que ser dedicado, Autocontrole, autocontrole, exatamente. porque Por a gente quê? tem que Porque controlar a é um ansiedade. trabalho que você tem que ir desenvolvendo, aprendendo. Infelizmente, a gente não tem hoje no país, assim, eu não vou dizer ainda, porque as coisas estão mudando e a gente vai falar isso aí daqui a pouquinho, mas a gente não tem no país, pelo menos não teve, desde que eu comecei a trabalhar com resina, cursos, sabe, específicos para você trabalhar e desenvolver. Eu, por exemplo, sou um autodidata da resina, né? Agora, eu tive a sorte de, além de ter essa formação que eu falei, de ser arquiteto, né? E ser arquiteto também foi uma decisão em função da minha formação familiar, porque meu pai era pintor, é pintor, né? Ele trabalha já há muito tempo, eu desde que criança vejo ele pintando quadro e outras coisas. Minha mãe era artesã, né, e fazia de tudo, ela fazia cesto, fazia boneca, fazia roupa, enxoval. Quando eu era criança, meus pais não tinham muito dinheiro, minha mãe fazia tudo, a roupa da gente toda era feita por ela, você entendeu? Meu pai deu uma máquina de tricô para ela na época, então ela fazia casaquinho, short e tal, né? A gente andava só com roupa que ela fazia pra gente. Então Isso era eu muito, era nasci normal, com né, Fred? Isso aí era quando normal.
Quando eu comecei na escola a ter aulas de artes, por exemplo, era a minha aula preferida, né? Onde eu pintava, fazia um monte de coisa, né? Depois eu fui ter aula de pintura, né? Eu tive aula de pintura durante um ano, mais ou menos, numa escola que tinha perto de casa, né? E depois eu fui fazer o curso de arquitetura. Depois, trabalhando como arquiteto, eu tive um período em 2003, 2004, em que entrei em um processo depressivo muito grande, né, por conta do estresse de trabalho. E o que me ajudou a sair desse processo foi trabalhar, naquela época, eu trabalhava com vidro, né? Comecei a trabalhar com vidro, aproveitei que minha mãe tinha um forno de cerâmica, então eu comecei a trabalhar com fuse, fiz um curso, e comecei a produzir peças de vidro derretido, né? E aí comecei a desenvolver, inclusive, quadro com pó de vidro colorido, como se fosse quadro mesmo, fazendo desenho de paisagem e tal. Que Mas depois bacana, eu não eu não conheço melhorei, eu esse tive que trabalho. retomar minha profissão e meu tempo acabou. Cheguei a trabalhar com resina poliéster durante um bom tempo, né? Mas, assim, a gente não tinha, lá em 2004, 2005, a gente não tinha nenhum tipo de referência que a gente tem hoje, de conhecimento. Então eu terminava a peça, olhava para ela e falava, pô, mas não era isso que eu queria fazer, mas como é que eu melhoro isso? Você não existia internet do jeito que a gente conhece hoje, entendeu? Para você trocar as informações nem nada. Então é um negócio muito complexo. Acabei largando, voltei para a arquitetura e continuei trabalhando na arquitetura até 2018. Foi quando eu parei e E resolveu cair nesse mundo maravilhoso da resina, caí né? nesse mundo da resina. Porque Né? E é eu já uma passei por vários descoberta, né? processos dentro desse trabalho da resina. Eu comecei com anéis, né? Comecei com colares. Em abril, quando eu abri minha empresa, abril de 2019, eu me cadastrei para fazer uma feira 40 dias depois, né? E aí eu tive que correr, porque eu não tinha estoque, não tinha nada. E em 40 dias eu fiz cerca de 300 peças, 200 Nossa, anéis e 100 colares. Fiquei com meus dedos tudo em carne viva, né? Mas fiz. mas valeu a Cheguei na pena? feira achando que eu ia abafar, entendeu? Né? Pô, 300 peças, se eu vendesse, ia entrar um caminhão de dinheiro. Vendi 12 peças, né? E saí muito frustrado, né? E depois eu continuei participando das feiras e tal. Com a vinda da pandemia, eu parei com feira, né? E meu pai tem 84 anos, então eu também não posso me expor, né, por causa dele. E Aham. aí comecei a trabalhar, investir no, como é que se fala, no mercado virtual, né? É, eu vi que você tem já a sua loja, né? Sua loja Isso. online. Tá. E hoje você vive da resina, Fred? Hoje eu vivo e sofro com a resina, né? Porque essa questão do trabalho com resina, as pessoas têm que ter em mente o seguinte: não é porque você faz um trabalho legal, você faz um trabalho bonito, um trabalho diferenciado, e você da hora do dia para a noite vai sair ganhando dinheiro, entendeu? Nada é assim, né? Existe, não, É um nada, não é só a processo. resina, qualquer É um negócio que processo. você fala, eu vou É. abrir por conta própria, tendo experiência ou não, tá? Existe um prazo de maturação para esse negócio, tá? Então, por exemplo, eu quando abri o meu escritório de arquitetura lá atrás, eu levei 5 anos para ele me dar retorno. 5 anos trabalhando, entendeu? Sem ganhar nada, pagando para trabalhar, fazendo nome, montando a clientela, para então, depois de 5 anos, você falar assim, agora eu estou no mercado, as pessoas já me conhecem, já começam a me procurar, e aí o volume de trabalho vai crescendo, né? Com o trabalho da resina, a mesma coisa, né? Eu até montei uma listinha dos passos que eu falo para as pessoas, né? Que é o seguinte: primeira coisa que acontece com quem quer trabalhar com a resina é o que eu chamo do encantamento. Você está lá navegando na internet, de repente você cai, aparece na sua timeline lá uma mesa linda, maravilhosa de resina. Você fica de queixo caído, né? Babando. É objeto de Como desejo, né? como é que se faz um trem desse? Eu É. quero fazer isso. A segunda, aprendizado copiando.
Então a pessoa vai querer aprender a trabalhar com a resina copiando peças que ela vê lá na internet. E normalmente vai por as peças pequenas. Então é pingente, anel, vai trabalhar provavelmente com formas de silicone, sejam elas importadas ou nacionais, entendeu? Mas começa a aprender a manusear ali a resina, mexer com ela e tal, a começar a ter os perrengues da resina, né? Tudo. Você pensa uma coisa e não dá certo, a resina não obedece, aquela coisa toda. Depois você tem uma terceira fase, que é onde a pessoa começa a se diferenciar, que entra aquilo que você falou, que começa a aparecer a mão do artista. A personalidade e a identidade dela ali, Isso, né? exatamente. Que é Você quando ela pega uma começa a linha. modificar a peça. É, Né? é isso Então mesmo. ela vê uma peça lá, um pingente com flor que a pessoa fez, ela vai tentar fazer um pingente com flor. Mas depois ela pensa, poxa, mas se em vez de eu botar uma flor, eu colocar duas, eu colocar um galho, botar uma folha, um pedaço de madeira e tal, né? Aí ela começa a dar uma outra forma, ou então pegar aquele pingente que está na forma e levar na lixa e dar uma outra forma para aquele pingente que estava na forma, ou começa a conjugar dois pingentes para fazer um, sabe? Então ela está modificando algo que existe, que ela viu, que ela copiou, e começa a fazer algo mais personalista, Ela né? começa a desenvolver a criatividade individual Exatamente, dela, né? dela, É, exatamente. Depois o que acontece, né? Você vai para um quarto estágio. O quarto estágio é onde ela começa a se tornar uma referência. Porque quando ela começa a modificar as peças, ela começa a criar o estilo dela de trabalho. E é verdade. nessa hora que as pessoas começam a notar essa pessoa. Ó, não, peraí, esse trabalho aqui está diferente. O que é isso aqui que está fazendo? Né? Essa pessoa faz pingente, mas esse pingente é diferente do que eu tenho visto por aí. O que é que ele faz diferente? Então essa pessoa começa a se tornar referência para as pessoas. Nessa hora, os produtos dela começam a ficar mais visíveis, né? E aí a gente tem Sim. o último estágio, que é a consolidação. O que é a consolidação? Eu já me tornei referência, todo mundo me conhece, então agora minhas peças vendem. E elas vendem e eu consigo me manter com elas. Né? Então, se você pensa nesse roteiro aí, eu diria que a maioria das pessoas que passam pela primeira fase do encantamento morrem na segunda fase. Elas não passam para o terceiro. É como se fossem vestibulares, entendeu? Por quê? Justamente. Porque do primeiro para o segundo, no primeiro é aquele encantamento. Você vai olhar vídeo, vai ver um monte de coisa. Você não está fazendo nada. No segundo, você está, é, como é que se diz assim, praticando com a resina. E aí você começa a enfrentar as primeiras barreiras e dificuldades. Porque você começa a entender que aquela peça linda e maravilhosa que a pessoa fez, não é só pegar e misturar a resina e botar dentro de uma forma. Né? Você tem que saber qual é a resina que você vai usar, a dosagem que você vai usar, né? A questão da coloração, que vai dar o efeito que você quer. Né? Se dá certo ou não dá certo. Então você pega, por exemplo, fazer uma peça com madeira. Você pega lá uma peça de madeira, prepara, coloca na forma, joga a resina. Aí o que acontece? Dá bolha. Você fala, poxa, mas por que deu bolha? Você perdeu a peça. Né? Ou você fez uma forma e encheu ela de resina e ela vazou por tudo quanto é lado. O Você entendeu? ferveu. Isso já Ferveu, aconteceu exatamente. muito comigo. Rachou, É, trincou, entendeu? isso Então, essas mesmo. coisas todas são os perrengues da segunda fase, que eu falo da cópia, né? É. Que você está produzindo sem saber manusear direito a resina. Existem situações do tipo, você destampa os dois vidros, né? O de resina e de endurecedor, depois você não sabe qual é a tampa de quem, né? Você resolveu fazer um negócio, esqueceu de passar fita na tábua para poder não vazar. Aí você está com a resina misturada, né? É, Mas isso é a tábua não está interessante. pronta, né?
Eu comprei uma Tem aquela resina. situação também de você. Eu tenho, por exemplo, umas camisetas que eu uso para trabalhar no início, estão todas estampadas, porque eu ia baixar e eu debruçava em cima da resina. Está tudo manchado de resina, né? Passa E resina no com, cabelo, com o você tempo entendeu? a roupa vai furando, né? Tem tudo Vai isso. furando. Aqueles teimosos É, que não querem usar luva, fica com a mão toda grudenta, sim, entendeu? depois crio, né? É isso mesmo. Sabe o que que acontece? Você fala desse momento de encantamento, né? Que eu falo que eu passei por isso. Quando você vê ali, que você pega um vídeo, que às vezes tem vídeos que não passa, vamos pôr assim, um vídeo longo, até não passa de 5 minutos, e a pessoa, o artista começa, com 5 minutos, ele te apresenta uma peça linda, maravilhosa. Só que aquela peça ali, que ele fez ali, te mostrou, que tá ali naquele vídeo, às vezes levou 2 dias, 3 dias Você para viu ficar aquela pronto, peça que né? eu fiz? Que eu fiz uma live fazendo a peça? Você até acho que apareceu nela. Eu estava Sim, eu pintando. participei Pois é, aquela que era uma live durou três petisqueira, né, que horas. voltou era uma Isso. petisqueira que voltou do cliente, né? Na petisqueira, foi um reaproveitamento de material, eu fiz uma petisqueira giratória. Né? E ali era a base giratória. Né? E acontece, eu levei aquela live, foram 3 horas de gravação, que eu deixei correr, entendeu? Eu transformei em 7 minutos. Então, quem olha, acha que é assim, que você começa a fazer e dali a 10 minutos o troço está pronto. Né? E não é assim. Por que, que não é assim? Aqui eu tenho primeiro dia de trabalho, eu vou limpar a madeira, vou cortar a madeira. Segundo dia de trabalho, eu vou fazer a forma, que normalmente eu faço as formas, eu não uso forma pronta, eu mesmo faço as formas, né? E aí eu vou selar a madeira. O que é selar a madeira? É aplicar uma camada fina de resina em todos os vãos e nas faces da madeira que vão ter. Depois, no dia seguinte, eu vou fazer o quê? Dependendo da espessura dessa peça de madeira, se ela tem 2 centímetros, eu vou fazer a primeira camada de resina, 1 centímetro. E no outro dia eu vou fazer mais uma camada de resina. E aí no outro dia, quando já está seco, de preferência até mais 2 dias, aí eu vou lixar a peça e polir. Né? Então você vê, você vai somando isso aí, você leva uma semana para fazer uma peça. E na É, por, internet aparece com um vídeo é. de 5 minutos, entendeu? Então, por isso que eu falo, né, que a resina ela faz você ter esse autocontrole, porque a pessoa ansiosa, ela começa a trabalhar isso. Porque quando eu comecei os meus quadros, né, que eu comecei por quadros, eu fui, me encantei pelos quadros, eu já contei isso aí num outro momento, que eu acabava vendo aqueles acrílico fluido e misturava com os vídeos de resina, achava que era um só, não entendia direito, né, tudo em inglês e acabava aquilo, eu não sabia direito o que que era aquilo, mas eu gostei, me encantei né, naquela arte ali e comecei a buscar. E daí eu acabei, falei, não, eu quero fazer um quadro, né? Encantei com aquilo ali, né? E daí eu achava que eu via nos vídeos, né? Começava dali a pouquinho, derramava, dali a pouquinho o quadro estava pronto. E depois eu fui ver que não era nada daquilo. Você vai trabalhando a tua ansiedade, você tem que ver que depende do teu trabalho, a técnica que você vai aplicar. Você tem que ter tempo, porque a resina, você derramou uma camada, se você quer trabalhar de novo em cima dela, você tem que esperar no mínimo 3 horas, né? E depende do teu clima, né? Nós aqui no Mato Sim, Grosso do Sul, nosso clima, né? Ele é um clima bom para resina. É quente aqui e tal, né? Mas tem lugares que tem colegas que moram em lugar muito úmido, frio, então esse tempo tem é que esperar. maior, né? É. Tem que Então eu esperar. acho que esse trabalho, e se você conseguir ir superando isso, para mim, né, a arte quando eu busquei, isso para mim foi uma terapia. E é até Sim. hoje, né? Porque eu amo fazer, eu largo qualquer coisinha, mas qualquer
não tem o que me encante mais. Eu largo qualquer outro compromisso para mim poder derramar resina. Para mim, isso aí assim, é algo que me traz muita satisfação. E até eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que fora todo a gente sabe que a resina é trabalhosa, né? Ela tem seus contratempos e tal. E para a tua saúde, teu emocional, Fred, o que que a resina te trouxe de benefício? Esses trabalhos aí que você tem desenvolvido, que você desenvolve muito bem. Você me ouviu? Acho que Oi. travou, né? Não, mas já voltou. Tá, você ouviu a pergunta que eu fiz para você? Acho que travou novamente, né? Oi, você está me ouvindo? Tô. Repete a pergunta para mim, por favor. Tá. Assim, os benefícios, tirando todo, né, a gente sabe que tem todo esse trabalho, como tudo, toda a arte, tem tudo que a gente vai fazer, nada é fácil, que nem você falou, tudo há um processo, a gente tem um caminho, né? Mas o que que te trouxe de benefício, assim, principalmente emocionalmente, porque eu falo muito isso, né? Quando eu fui atrás da resina para me fazer, eu queria algo, né, assim, de benefício emocional, né? Eu estava procurando isso. Para você, o que que te trouxe? Para mim são basicamente dois tipos, duas linhas de benefícios emocionais, tá? A primeira, quando eu resolvi parar de trabalhar com arquitetura, as pessoas vão falar, podem pensar assim, "Mas você parou por quê?", né? Todo mundo é encantado com a arquitetura, porque arquitetura, arquitetura, arquitetura. Mas a arquitetura tem um lado, para quem trabalha com ela, como eu trabalhava, que é extremamente estressante, porque eu, além de fazer o projeto, eu executava as obras. Eu desenvolvia um pacote de trabalho que era ideal, porque a pessoa me contratava e recebia a casa pronta, você entendeu? Só que o que acontece? A gente, como arquiteto, tem que lidar com o emocional do seu cliente, com a ansiedade, com a expectativa, com a frustração. Sim, E ao mesmo tempo que você lida com isso, tem o um aspecto financeiro. A gente não está falando de um troco de R$ 10. Você vai fazer uma casa, R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, entendeu? Você sim, está manuseando o dinheiro da pessoa. Ela levou não sei quantos anos para juntar aquilo, você entendeu? E acontecem coisas no desenvolvimento do trabalho, entendeu? Que são do trabalho, mas que as pessoas que não estão na área não entendem, né? Então, eu tenho que lidar com esse estresse. Chegou uma hora que a minha cabeça não dava mais conta, entendeu? Eu com 55 anos, eu falei, chega, eu não dou conta, eu não quero mais isso. Sabe, eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar. Eu acordava de madrugada pensando no que eu tinha que conversar com o cliente no dia seguinte, porque tinha dado um pepino na obra, você entendeu? E tinha que resolver com o cara, e eu não sabia se o cara ia pagar ou não ia, e se o cara não paga, é um prejuízo de 5, 6 mil reais, e quem é que paga isso? também. Então, eu, para minha própria sanidade, eu resolvi, eu botei o pé no freio, falei, estou fora, né? Parei, terminei minha última obra, entreguei para o meu cliente, falei, não quero mais saber. Tem gente que fala assim, você é louco, porque você tem um trabalho e você para começar outro do zero. Aí, no caso, foi uma questão realmente de sanidade mental, você entendeu? Porque eu já não tinha mais energia para fazer aquele trabalho. E aí, o que aconteceu? O trabalho com resina, ele veio, primeiro, me reequilibrar mentalmente para que eu pudesse ter essa tranquilidade do dia a dia, você entendeu? Não chegar num dia como hoje e pensar, pô, amanhã é segunda-feira, você entendeu? Para mim, não. Para mim, hoje é o seguinte: amanhã é legal, amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar na resina, Que bom que é entendeu? segunda, Então, as né? peças lá me esperando. Eu tiro Quantas meio-dia. pessoas não gostam? Eu hoje, por exemplo, trabalhei amanhã, de manhã, de tarde eu não mexi com isso, entendeu? Mas se desse, trabalho todo dia, não me sinto cansado, entendeu? E eu consegui me desestressar, consegui tirar essa ansiedade do que estava acontecendo, da responsabilidade dos outros e tudo mais.
E o outro aspecto, né? Quer dizer, eu consegui curar a minha crise de estresse, a minha depressão, exatamente focando nesse trabalho com a resina, tendo que me concentrar naquilo ali, nos processos, você entendeu? De você ter que ficar lá 2 minutos mexendo o potezinho de resina, não pode mexer muito forte, nem muito fraco, né? Qual é a cor que eu vou usar, fazer os controles e tudo mais, entendeu? Para poder executar o trabalho com tranquilidade e tudo mais. Às vezes eu me pego ansioso para fazer um negócio, eu não pode parar. Tá? Vou fazer outra É o que coisa, acontece depois eu comigo. volto, entendeu? Porque senão, É, assim, você vai querer fazer a coisa com pressa, você quebra uma serra, é. você derrama a resina, você entendeu? Você estraga uma peça que estava boa e por aí vai. Eu tenho dia que eu não me sinto emocionalmente em condições, por exemplo, de trabalhar com resina. Aí nesse dia eu vou fazer outra coisa, eu vou pintar, vou cortar, vou lixar, mas eu não ponho a mão na resina, porque se eu botar a mão na resina, eu sei que eu vou fazer bobagem, entendeu? Mas E é aí aí, que o eu outro falo, né? aspecto A foi gente desenvolver a consegue, criatividade. a gente começa a se conhecer, né? Você Sim, viu, essa parte que você falou é muito importante, porque a gente passa a se conhecer, nós passamos a ter esse autocontrole, né? E nós já começamos a equilibrar as coisas, que às vezes lá naquele momento que você, né, tá precisando, era aquilo ali, você precisava ajustar as coisas, ter esse autocontrole, né? Porque que nem você sim, falou, você saiu de uma depressão, né? E isso é sim. muito bom. Você localizou, viu o que estava te fazendo mal, que a gente precisa, tem hora que a gente tem que parar e a gente tem que, né, pegar, tomar as rédeas da situação, porque a gente fica assim, nós não suportamos, né? Tem, Eu tem acho que o assim, maior problema das pessoas é elas não, não é, não é terem nós, controle né? da vida delas, entendeu? De ter a vida nas suas mãos. É tudo assim muito. Eu tive um impacto financeiro na minha vida, né? Não posso negar, porque parei de trabalhar por uma coisa que, como é que se diz assim? No momento em que eu comecei a fazer minhas peças e colocar para vender, eu sempre vendi, né? E, de certa forma, o que eu vendo paga os custos do meu trabalho, mas não paga os custos da minha casa e da minha família, né? Então, existe ainda um hiato aí que eu estou tentando chegar lá, né? E é um E, mercado que ele tá chegando no Brasil. É algo isso. que está crescendo, né? E assim, qual que é a tua visão para esse mercado, Fred? Vamos ver se a gente Eu está tenho uma alinhado. decepção muito grande com o brasileiro, tá? Porque o brasileiro não é um povo que valoriza a arte, tá? É difícil você encontrar as pessoas que realmente valorizam a arte, né? Já ouvi várias coisas. Você está vendendo a peça lá, a pessoa fala assim, mas tudo isso, por isso aqui, quer dizer, a pessoa não sabe avaliar o que é uma peça artesanal feita por um artista e uma peça Xing Ling que veio da China, você entendeu? Só que a da China brilha, às vezes brilha mais. Por quê? Porque foi feito com máquina, foi feito em série, produção e tudo mais. E o nosso é manual, é feito no braço, você entendeu? Não, Então a a gente tem pessoa, esse ela não problema. entende, hein? Ela não entende da exclusividade. Não, já começa por Porque aí. você adquirir uma peça, a gente sabe que resina é raro você conseguir, é raro. Eu falo que não tem essa possibilidade de você fazer uma peça igual, né? Não, Você não que tem mexe, como. você sabe, né? Da China pode ser mais barato, ela pode comprar, mas aonde ela for, ela vai encontrar uma peça. Agora, quem gosta de exclusividade, de ter algo exclusivo, né? Essa Certeza. ela vai entender, ela vai pagar, né? Pela aquela O outro problema exclusividade, que né? nós temos, que eu vejo, é uma questão financeira. Independente da questão da crise financeira por conta da pandemia nem nada, entendeu? A resina não é um material barato, né? Quer dizer, 1 quilo de resina hoje sai entre 70 e 100 reais, dependendo de quem você compre, né? Isso é epóxi, poliéster sai mais barato. Mas a peça, dependendo da peça que você for fazer, ela não é uma peça que leva tempo, que tem mão de obra, que tem trabalho. E as pessoas, isso é um problema que está acontecendo.
Porque tem muita gente entrando na área da resina e não sabe fazer conta, não sabe quantificar quanto custa aquela peça que ela produziu. Então ela chega para anunciar um determinado produto dela lá por 5, por R$ 10. Aí a pessoa que está trabalhando aqui fala, pô, mas como é que ela consegue fazer por isso? Ela vai olhar, a resina é a mesma que ela usa, né? Todo o material que ela está usando, ela compra, às vezes até mais caro do que você compra. E como é que ela vende barato daquele jeito? É porque a pessoa que está vendendo ali, ela não quantificou o custo dela. Ela simplesmente falou, ah, eu vou vender por R$ 10, vendeu 20, eu ganhei 50, eu ganhei R$ 200, ah, legal. Se ela for botar na ponta do lápis, ela ganhou R$ 200 e gastou 400, gastou Ela não 300. sabe, né, precificar. Não sabe precificar. E você tem o problema da questão da capacidade financeira do brasileiro. Quando a gente vê essas peças que vêm lá de fora, né, você tem o quê? Primeiro, um público que tem um outro tipo, um outro padrão cultural de conhecimento. São pessoas que muitas vezes têm um outro preparo, um outro acesso à informação e tudo mais. Você vai fazer uma River Table hoje, por exemplo. O Fábio está aí e já conversei com ele sobre isso. Vai fazer um River Table, uma mesa, né, de madeira com resina. Uma mesa dessa daí não sai por menos de R$ 8.000. O tampo, tá? Não estou falando nem do pé. Aí você pensa, R$ 8.000 no tampo, mais o pé, mais cadeira, é uma mesa que você vai gastar aí, vai para comprar, na faixa de 10, R$ 12.000, se não for mais. É, ou Quem é que pode mais, pagar né? isso? Quem é que pode pagar isso? Né? Então, você para chegar nesse ponto de produzir uma peça desse tamanho, você tem que ter uma capacidade de trabalho tão boa, porque ela tem que ser perfeita. Né? O Fábio da Upmax aí colocou na internet outro dia uma mesa que, pô, vai ser um espelho, entendeu? Aquela ali, se ele for vender por 10, R$ 15.000, tem gente que vai pagar, porque a peça está Tem, linda, mas, entendeu? ô, A pessoa Fred, não eu paga falo que uma tem, peça, tem a pessoa não cliente paga uma peça de artista, de resina, pelo preço, ela paga pelo valor, pelo entendeu? valor, Pelo justamente. valor. Então, e o É, valor é uma coisa que está no seu cliente, não está no artista, entendeu? Porque o artista vai fazer o melhor dele por aquela peça, mas o cliente, quando ele olha, ele vai sentir alguma coisa, né? Ou seja, ele vai ter um sentimento, uma emoção por conta daquela peça. E por conta disso, ele não se importa de pagar 300, 400, 600, R$ 1.000, R$ 10.000. Que é o caso a gente vê, por exemplo, do Romero Brito. É um exemplo assim, mais ou menos, que eu dou. Ele sim. faz uma peça, gostando ou não gostando, entendeu? Tem gente que adora, tem gente que detesta. Mas ele faz uma peça, vende por US$ 1.600 e a pessoa paga. Sim, Paga por quê? Porque tem valor naquela peça, tem o nome do artista, tem a qualidade do produto que ele fez. E desenvolveu na pessoa um sentimento de necessidade para ter aquela peça. E a gente, para chegar nesse ponto, é quando eu falo naquele patamar de crescimento, a gente chegar na consolidação. Então, quando a gente começa sabendo nada. Eu, por exemplo, hoje, com 2 anos, eu estou começando a fazer peças com um padrão de qualidade e com um resultado final que há 2 anos atrás eu não tinha condições de fazer. Ou eu porque eu não tinha o equipamento, né? Mas principalmente porque eu não tinha o conhecimento. Se eu tivesse os equipamentos que eu tenho hoje, há 2 anos atrás, eu não faria o que eu faço hoje. não Entendeu? adianta, tem que, o conhecimento é tudo, você tem que buscar, é um produto que ele exige medidas, peso, temperatura, né? Então, isso aí a pessoa ela tem que buscar o conhecimento, porque senão é só desperdício mesmo, né? Eu no início eu desperdiçava muito E material mesmo. frustração, né? Porque você não atinge o objetivo. E aí E a daí pessoa larga a vem, mão e desiste, é, sabe? e esse negócio que você falou, né? O pessoal lá fora, eles dão mais valor à arte, até pela cultura e tal, né? Hoje, ainda bem que nós estamos aí nessa era do online,
E nós temos vários sites, né, muito bom, que nós também, as plataformas que a gente consegue pôr os trabalhos para venda. E eu sei porque, Sim, assim, eu tenho trabalhos que o pessoal lá fora curte e que gostam, e sendo que eles também têm muita coisa boa lá, né? E assim, você fica vendo o interesse, né, desse pessoal. No começo da pandemia mesmo, um pouquinho antes, eu estava assim, me preparando que eu queria mandar meus quadros para fora, eu fui convidada para mandar para uma galeria para fora. Teve uma pessoa que assim, ela teve muito interesse nos quadros. E isso aí é muito bom para gente, né? E aquilo que eu te falo, quando a pessoa ela gosta do exclusivo, ela quer exclusividade, que ela sabe que ela tem uma peça, que ela dá valor nesse negócio dela ter uma peça única, né? Uma peça dela exclusiva. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que tem um quadro meu e ela falou que não passa uma pessoa despercebida pela sala dela, né, sem parar e perguntar quem fez, que material é aquilo, né? Porque eu falo, a resina, são poucas pessoas que conhecem esse trabalho, ele está nascendo agora, né? Ele está sim. despertando aí. Eu acho que tem muito que explorar, mas é aquilo que você falou, as pessoas têm que ir atrás do conhecimento, para não acontecer, né, que nem nós lá atrás, né, que até quando você começou também, eu tenho certeza, não tinha esse tanto de coisa aí que tem assim, nacional para você Não. comprar, para você, E a né, gente ainda tem dificuldade, tá? Eu estou no tem, grupo que não, eu e faço hoje você parte, até consegue escolher qualidade de resina, porque você sim, vê, todo mês está surgindo uma empresa nova aí, né? Então tá vindo coisas melhores porque o e mercado está se aquecendo. Só que tá aí tem aquecendo. uma crítica que eu faço a essas indústrias, que é o seguinte: antigamente a resina epóxi que existia no país, ela era direcionada para a indústria, Uhum, tá? E lojas de revenda, mas assim, as lojas de revenda eram muito específicas, né? Não era uma coisa assim, você não ia numa loja de material de pintura, de tintas, e comprava resina lá. Não tinha isso. Ou numa loja de artesanato e comprava resina. Eram revendas das indústrias para determinados tipos de trabalho muito específicos, né? sim, E hoje, o que acontece? A maioria delas não tem uma linguagem para conversar com a gente que é artista. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que se encantam pela resina e vão atrás, elas não entendem nada de química, sabe? Elas não entendem nada do riscado. Aí você chega lá no site da empresa, a explicação que está lá é como se você estivesse lendo uma bula de remédio, sim. sabe? Blá, 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 resina, resina. Você não sabe se você pode usar aquela resina para fazer um anel, se você pode usar aquela resina para fazer uma cobertura de superfície, qual é o tipo de retração que ela tem. Não, eu tive uma dificuldade muito grande, e aí o que acontece? Eu encontrei somente uma empresa que me deu esse retorno, entendeu? E foi retorno no sentido assim, eu não precisei perguntar para ela para entender qual era a resina que eu tinha que comprar. Mas se eu quisesse perguntar, ela estava ali disponível para responder, entendeu? Que no caso foi a Redilize, que é com quem eu trabalho até hoje, né? Eu tenho outros amigos que trabalham com resina e trabalham com outras marcas, né? Mas eu falo para eles, eu falo assim, se eu tenho uma dúvida e ligo lá, eles me respondem na hora, entendeu? Se eu quero comprar um determinado produto, eu entro no site deles, tem tudo. Ah, mas a lixa deles está cara. Tá bom, tá caro, mas se você não sabe onde comprar uma lixa, lá tem a lixa para você comprar, tá? Se você quer comprar mais barato, pesquise em outro lugar, né? Você não está amarrado para ter que comprar naquele lugar, mas você pode pesquisar em outros cantos, né? Mas Então, você se sente auxiliado, né? Você se eu sente me sinto ali. abraçado, você entendeu? É, E é além isso disso, que nós ela precisamos. preocupada em estimular esse consumo, né, esse crescimento, eles têm um grupo de pessoas ali dentro, né,
que fazem diversos vídeos ensinando como manusear a resina, como produzir as peças, sim. estimulando os artistas a participarem. Quer dizer, é um engajamento que a empresa tem para estimular todo mundo a trabalhar com isso. Eu acho isso fantástico, Isso entendeu? é uma responsabilidade com a gente, né? Como É, cliente, como artista, com porque certeza. tem empresas que eles só estão a fim de despachar para você a mercadoria e boa viagem, né? E às vezes Aproveita você e compra resina e a começa. resina não é o que você queria, mas você não sabia. Você Pois entendeu? é, Então justamente. é complicado, né? É, E eu cheguei a mudar de fornecedor uma vez e desisti, porque eu aham. tive problema. Você entendeu? Eu já tive problema com compra, eu comprei um lote de material, ficou faltando. Aí eu fiz todo aquele processo, tira foto, não sei o que, tal, 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 liguei lá. Ó, é o seguinte, eu comprei com vocês um material assim, assim, assado, e ficou faltando 1,5 kg de resina tal. Você quer que eu mande as fotos? Não, precisa não, você está falando. 2 dias depois a resina estava aqui. E eu moro em Brasília, É né? a Eu geralmente em São responsabilidade e o Paulo. respeito com o cliente, né? Com Isso aí é certeza. muito interessante. É, Então, isso assim, é o que eu falo para as pessoas, né? De vez em quando um fornecedor de outra marca entra em contato. Ó, sua primeira compra eu te dou 10%. Eu falo, mas por 10% eu vou sair dessa empresa para outra para quê? Entendeu? Eu não estou ganhando nada, sabe? Eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Não troco, entendeu? já deu certo com você, você gostou, o teu trabalho, né? Porque você mexe. Com Você ainda certeza. tá nas joias ainda, né, Fred? Não, eu parei. Parou? Parei Mas esse ano. Parei porque aham. eu tive um problema de alergia nas mãos por conta da resina no final do ano passado. E ainda tenho, né? Hoje eu não posso nem chegar perto da resina sem luva. Mas Se meus dedos não é sentirem o. recomendável, né? Não é Hã? recomendável. A gente tem que ter, Eu aconselho quem vai começar a trabalhar ter sempre uma usar o consciência. DPI, É, né? Eu fui um daqueles que usava mais ou menos a luva, entendeu? E aí o meu problema surgiu com o pó da resina, porque de lixar e de guardar o pó para depois reaproveitar em outras peças, acabou desenvolvendo essa alergia, né? Então hoje eu tenho que trabalhar de luva direto, eu não posso pegar nada que tenha tocado na resina. Meu celular, eu troquei agora, meu celular antigo, eu tinha que usar ele com luva, porque ele estava contaminado. Eu começava a usar, meus dedos começavam a ficar tudo grosso e coçando, entendeu? E rachava a porque pele, é, né? são coisas que a Então gente eu tem que resolvi cuidar. parar por quê? Porque, para mim, né, assim, pelo meu perfil de trabalho, de histórico, né, tal, eu não tenho muita familiaridade com acessórios de bijuteria, de joias, você entendeu? Então, o meu entendimento disso não chega no nível do gosto das mulheres, que é o público-alvo, você entendeu? Por mais que eu me esforce em fazer, as minhas peças são muito over ou fora do contexto, né? E já na área de decoração, que foi uma coisa, eu não trabalhava diretamente com decoração, mas tem a ver com o que eu fazia antes, né? Sim. Eu sou mais familiarizado, então exige um desenvolvimento de projeto mais complexo para fazer as peças e tudo mais. Então eu optei, a partir desse ano, de trabalhar basicamente com objetos de decoração. Então eu trabalho com luminárias, trabalho com bandejas, pratos, né, fruteiras, mesas. Né? Eu tenho algumas mesas que eu já fiz, tem outras que eu estou preparando para fazer, né? Tá lindas suas peças. Travessas. São E lindas, aí vai, lindas. entendeu? Eu Esse é bato o o olho na processo. peça e falo, isso aqui eu vou fazer assim. E aí, né? Esse é o processo, né, Fred? É o É, processo que essa trajetória, né, que nós tivemos que atravessar, porque as pessoas que elas estão chegando agora, elas já vão começar a pegar isso aí mastigado, né? inclusive, elas têm uma facilidade, né, que nós não tivemos, que é o seguinte: tem muita gente da antiga, né, e que está abrindo cursos para ensinar aqueles que estão chegando. Né? É um filão que você tem aí para aproveitar, né? Então, tem muita gente que está entrando no mercado e está encontrando a possibilidade de ter cursos
tanto presenciais quanto online, né? A Priscila, a Pris- a Priscila da EUE é uma que está lançando agora um curso. O Fábio é outro que tem vários cursos, tanto online quanto presencial, né? Você vê que coisa legal, E né? Quantas pessoas para poder Fernanda também, né? auxiliar, né? Pois Para é, auxiliar e não passar o que a gente passou, né? Eu, dia vinte e é, oito agora, eu tô lançando, eu tenho uma aula, né? Ela 100% online, gratuita, né? Para falar um pouquinho da resina. A gente vai estar conversando aí no dia 28. E eu estou assim, elaborando com muito carinho, com muito cuidado, assim, com muita dedicação, em cima de tudo aquilo que eu passei, todo esse processo, que foi um aprendizado, assim, né? Você falou também sofrido. que quase virou uma frustração, justamente, pesa no financeiro, né? A gente, quando ia atrás, era muito difícil, né? E graças a Deus está aí, ó, as pessoas desenvolvendo cada trabalho lindo, muita coisa boa chegando aí. E o bom da gente, a gente sabe que essas pessoas lá fora, esses artistas, fazem peças assim, maravilhosas, mas às vezes os nossos produtos, o que nós temos aqui, né, que de fácil acesso para nós aqui, às vezes não conseguimos desenvolver o que está lá. Então, a gente fazer aqui com o pessoal daqui, o pessoal que tá trazendo isso aí aqui, isso é muito bom, né? E travou de novo, Fred? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É. Fábricas aqui não oferecem as mesmas opções de material que as pessoas encontram lá fora, entendeu? Sim, Lá fora você pega, por exemplo, uma empresa de resina, ela te oferece um kit com 50 tonalidades de pigmento. Você não tem isso aqui, entendeu? Hoje em dia você nem consegue comprar, ainda consegui comprar um kit quando o dólar estava a R$ 3. Mas hoje é quase R$ 6. Você vai comprar um kit desse aí de US$ 25, mais a taxa de envio, isso é quase R$ 500. fica É inviável, complicado, né? E a é gente inviável, é entendeu? e, Mas a- eles e têm a gente kits de é, 25 cores, de 50 cores, penalizadas, entendeu? A resina deles fazem, você consegue fazer altas espessuras com a resina deles. Aqui no Brasil você tem dificuldade, entendeu? Para fazer isso. Eu acho que falta para a indústria brasileira desenvolver mais os seus produtos, oferecer mais opções para a gente. Tanto no caso da resina epóxi, tanto resinas mais líquidas como resinas mais densas. Porque aí você que está trabalhando ali, né, você vai ver o que, que você pode, qual é a resina mais adequada ao trabalho que você vai fazer. Né? com Hoje, basicamente, a certeza. gente tem dois tipos de resina epóxi. Você tem a de baixa e de alta densidade. Né? Existe uma de média densidade com proteção UV e a outra de alta espessura, mas não tão alta espessura. Isso aqui só faz 3 centímetros. Né? Você não consegue preencher uma forma de uma river table numa sentada só. Entendeu? Sim, não tem jeito. Então Mas é olha, complicado. Fred, que papo gostoso, né? Eu tinha combinado a gente ficar 30 minutos, né? Eu Foi. nem sei, passou já um tempo, É um já tempão. legal aí, né? Eu Mas gosto de olha, falar eu pouco quero. também. Não, mas isso é muito bom. É muito gostoso a gente ouvir e passar isso aí para as pessoas que estão chegando, que têm interesse, que querem aprender mais da resina. Eu Sim, acho que assim, a gente compartilhar tudo que nós já vivemos e a gente tem vivido, né, com a resina, eu acho que isso é muito importante mesmo, né, a gente conseguir compartilhar isso aí, a passar as pessoas entenderem, né, nós não tivemos esse privilégio, mas as sim, pessoas, mas eu acho que nós fomos agraciados para a gente fazer isso aí, e eu acho que nós estamos aí, e a gente pode compartilhar com as pessoas, nós podemos passar, né, um pouquinho do que a gente sabe, porque eu falo, a gente não sabe nada ainda, estamos aprendendo, e a gente não sabe tudo, né? Mas o pouco que a gente sabe, a gente consegue passar isso aí. E eu quero te agradecer, assim,
imensamente pelo que você ter aceito Eu meu que agradeço convite, a contar, oportunidade. Eu que agradeço a contou um oportunidade. Eu pouquinho. queria só compartilhar com o pessoal que está assistindo, que depois vai assistir, algumas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amigos da resina, né? Que são artistas assim que merecem ser analisados, entendeu? As pessoas olharem com carinho, tem Tem o seu muita gente trabalho, boa, né, gente? Tem muita é, gente boa. Eu gosto de passear pelos perfis do pessoal. Gente, com olha, certeza, é tanto talento, é tanta com gente aí, certeza. olha, aparecendo. E eu falo, a gente tem que aprender também uma coisa, que ninguém é concorrente de ninguém, tá? Nós Isso, estamos, né? Nós temos que aprender. O Fred tem a linha dele, eu tenho a minha, cada um aqui. Sem falar, vamos supor que até você hoje você já começou mais na madeira, né? Você já está indo mais para esse lado também. Mas eu falo assim, cada um tem a sua personalidade, a sua identidade colocada ali, então é diferenciado, né? Então eu falo assim, tem muita gente boa, muita coisa ainda para ser explorado. Eu acredito que esse mercado tem muito que crescer, né? E as com certeza. pessoas, né? As pessoas que estão querendo entrar, gente, analisa, vê o que você quer, né? Cada um está fazendo um serviço aí diferente, cada um tem seu trabalho, desenvolvendo sua criatividade de maneiras diferentes, né? Cada um na sua individualidade. Mas eu falo, olha, vale a pena, se você quer, que primeiro a gente tem que querer, né? As pessoas me perguntam muito esse negócio de dom, Ter que eu falo, paciência. e paciência, que é uma coisa que, se você não tem, você começa a lidar com isso, você ter esse autocontrole, e Eu isso é digo o seguinte, benéfico, tá? né? Dentro disso que você falou, né? A gente vê os artistas que estão hoje começando a aparecer no cenário, a gente aprende com eles um pouquinho de cada um e isso incorpora no trabalho da gente, né? Então, por exemplo, a Priscila da IUE, ela me fez tomar gosto, curiosidade pela poliéster. Eu já trabalhei no passado com a poliéster e agora comprei recentemente uma quantidade de resina aqui que eu vou começar a fazer algumas peças com ela. Porque a poliéster tem uma coisa legal, que é o brilho que ela tem. Quando você dá o polimento, o brilho dela é fantástico, a transparência nem se fala. Então eu quero fazer umas peças com a poliéster para sentir como é que é. Eu tenho trabalhado mais com epóxi, né? Tem o Roger, não sei se você conhece o Roger, que fabrica colares. Ele tem uns pingentes maravilhosos e é a única pessoa que eu conheço que trabalha madeira com poliéster. Ele vai contra tudo que todo mundo fala. As peças dele todas são madeira e poliéster, né? E é impressionante a qualidade das peças dele, né? Tem o seu trabalho, né, que a gente vê, você trabalha muito com geode, com quadros e tudo Com mais, geoda, uhum, que é um negócio muito bacana, não é fácil de fazer, a gente olha para aquilo ali, eu vou ali fazer um monte de linha e não é isso, você entendeu? Tem o Panda, para quem conhece, o Anderson, né? Ele até é colega meu aqui de Brasília também. Ele faz uns anéis, uns colares também, que é coisa assim, parece aqueles artistas estrangeiros, entendeu? Gente, mas é que eu falo, olha, nós temos artistas aqui, as pessoas estão desenvolvendo cada Então, trabalho lindo. Olha, que nem você não gostou muito da Biojoia, mas você está falando do não. Roger, né? De um outro E são rapaz aí referências. também. Eu Mas é isso que eu trago muito falo. o que A eu vejo do resina, trabalho deles para o é, meu, entendeu? a Tem resina o ela Fábio, que te está dá aí da esse leque. Upmax, tem o Fábio da Upmax que está aí, que ele é o Ah, mestre é. da River Table, entendeu? Aham. Eu estou aprendendo muito com ele para poder fazer minhas peças de madeira. Quer Olha dizer, aí, que converso com coisa ele, boa, né? pegando as informações e tudo mais. Tem É. a Simone Ele, também, que ele tá faz um falando trabalho aqui, muito ó, legal. o Panda supera os gringos. É. Ele tá falando Quem vê o aqui. trabalho do Panda fica alucinado, entendeu? Ele está Olha fazendo um aí, trabalho gente. agora com aquela folha moeda, que é só o esqueleto da folha, com cores, que é um negócio fantástico. E é fantástico não só pela concepção, mas é o trabalho que ele faz, o brilho que ele dá na peça, você entendeu? Tem a Lilian,
também, que trabalha só com bijuteria. Eu acho muito bacana o trabalho dela, porque ela utiliza formas, mas ela é de uma delicadeza para colocar as coisas dentro da forma e fazer a peça, que é uma coisa impressionante. Eu não falo isso, né? É a tua personalidade, né? A tua identidade, ela se identificou com isso, né? E foi Exatamente. nessa linha aí, e você vai se desempenha com muito louvor isso. Eu falo tem a Simone também. A Simone, ela trabalha mais com aquelas peças de decoração da mesa posta. Isso, Gente, exatamente. e ela tem crescido tanto, assim, olha, ela também está assim, correndo atrás de conhecimento, ela procura muito, Eu isso é converso com muito ela bom, direto também. né? E eu não tinha ideia, né, assim, de quantas pessoas, assim, eu achava que a gente só fica vendo ali no nosso grupo, né, e tal, o pessoal, mas não tem ideia, mas tem o Guto da Guia da Resina, ele tem Sim. uma estatística do pessoal que trabalha com isso aí, que está trabalhando, está começando, e ele fala, né, assim, provado isso, do mercado que tem para isso aí. Não começou ainda nem a ser explorado. Então tem Não. muita coisa aí para entrar, para surgir. E eu falo, o povo tem que, você quer, você deseja, experimenta, né? Vamos experimentar. E Isso tenha aí paciência, vai porque o retorno vai vir a fortalecer. longo prazo, né? Sim, não, é a longo prazo, tudo é um processo. Não adianta, né? Então, Mas não. olha, Não tem é, como antecipar caminhos. O não, máximo que não pode tem jeito. acontecer é se você já tem uma experiência anterior em negócios, em empreendedorismo, você pode ganhar aí 2 anos, entendeu? Mas tirando isso, esquece. Primeiro, você tem que criar uma marca, você tem que cuidar dessa marca, né? Isso. Desde o começo, quer dizer, você tem que se fazer valorizar, porque se você começa vendendo peça por 10 e 15 reais, depois você vai querer cobrar 200 e ninguém vai pagar. Vai querer, você está louco? Essa peça eu vendia por 10 reais, igual que é 100, Pois é, né? né? Então, Mas assim, olha, Fred, é uma coisa assim que nós ainda temos que aprender bastante, né? E eu sim, acho que, né, nós vamos conseguir, nós vamos se fortalecer aí. Eu espero que as pessoas venha, visita aí o perfil aí, conheça mais do pessoal, tem muita gente boa. Tem aí o perfil do Fred, acho que tem bastante gente aí que deve ser o pessoal também que, do teu grupo, né? e Que eu tá não aí, posso deixar de citar uma pessoa, que é a A Sim- Edna. A Edna é uma pessoa que é a mãezona de todo mundo, entendeu? eu não Você conheço não a conhece ela Edna, ainda. mas eu quero conhecer. A Eu amo Edna é aquela compartilhar. pessoa que fica no pé de todo mundo, que fala, Olha, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e ela fica cutucando as pessoas, ela traz muita gente nova para dentro, isso é né? Cria muito bom. grupos e insere o pessoal dentro da resina e fala com o pessoal, fica ali cutucando para nenhum não desistir, né? Isso é muito bom. Mas, Com Fred, é certeza. isso aí. Vamos. Te agradeço, tá? Eu agradeço de coração mesmo pelo convite. Vamos fazer mais live aí. Gostei demais, tá? Eu quero que as pessoas que tiverem com dúvida pode mandar para mim, pode mandar para o Fred, tá? Eu sei que o Fred também Você mandou mensagem para ele, ele tem o maior prazer de responder, né? O Fred a gente nem Sim, se conhecia e eu precisei do Fred e ele compartilhou do que eu estava precisando. Eu gosto muito disso aí, tá? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado a todos que ficou com a gente, que participou, todos os nossos colegas que estão aí com a gente, né? Obrigado, com Fred. certeza. Deus abençoe a todo mundo, a você, a sua família, tá bom? E Igualmente, até a Débora. Muito nossa. obrigado pelo convite, tá? Eu fiquei honrada de você ter aceito esse convite, tá? E Só só veio desculpa agregar. de falar demais, tá? Porque, Não, tá ótimo. Isso é muito bom. A tá, gente precisa saber, né? A gente precisa, senão não tem como, né? E é com isso certeza. mesmo, tá? Tá Obrigado bom. mesmo. De Tá? nada. Obrigado a Fica com todo Deus. mundo Um bom aí. domingo aí. Para todo mundo. Igualmente, igualmente. Então tá, Tá, pessoal, nós tchau. vamos se despedindo aqui. Obrigado pela participação aí de todo mundo, tá? Nossos colegas que tá aí.
Muito obrigada, um beijão a todos, tá? E até Tudo de mais. bom. Tudo de bom. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo, tá? E vamos ver se essa semana a gente consegue aí fazer mais umas lives, tá? Qualquer dúvida pode mandar que a gente está aí para responder. Tá? Boa noite.